ainda sobre a hidroxicloroquina, o senhor encontrou um estoque de 4 milhões de comprimidos de cloroquina parado no Ministério quando o senhor assumiu? Senador, eu não me ative a esse fato, eu não... Mas tem ou não? Não sei, senador, se há esse estoque de cloroquina no Ministério. Posso buscar essas informações e trazer para Vossa Excelência. Mas o senhor não sabe? Não sei. Mas, me permita, ao tomar posse, Vossa Excelência não tem um relatório de tudo? Ao tomar posse, senador, existe um departamento de armazenamento de medicamentos, que é um mundo. Perfeito, certo? mas não lhe entregaram um relatório de tudo? Senador, eu não me deparei com essa situação para verificar os estoques desse fármaco. Até porque a minha urgência inicial era suprir de insumos para kit de intubação, para oxigênio. Essa preocupação imediata era a emergência. Que eu concordo com o senhor, é mais importante, inclusive, que hidroxicloroquina. Não tem dúvida, senador. É muito mais importante. Inclusive, uma das notícias, é óbvio, que antecede sua gestão, é que o governo havia sido alertado sobre os riscos de compra e produção e de priorizar a hidroxicloroquina em relação a medicamentos de UTI como esse. Inclusive, eu concordo com o senhor, é muito mais importante essa circunstância da necessidade desse tipo de medicamento do que da hidroxicloroquina. Vossa Excelência sabe a situação dramática que cidades do país, inclusive a capital do meu estado, vive, e pacientes tendo que ser amarrados pela ausência dos medicamentos de intubação. Mas, ministro, seguindo, então, nos questionamentos, Vossa Excelência falou de vacina. Rapidamente, qual o momento que Vossa Excelência considera que o nível de imunização com a vacina pode representar redução das medidas sanitárias e pode tranquilizar a população? Qual o nível de imunização que Vossa Excelência considera mais seguro? Senador, no mínimo nós temos que atingir a população prevista no PNI, né? Os 78, agora subiu um pouco a meta, 80 milhões, essa é a população que a gente deve buscar atingir o mais rápido possível. Agora sim, mesmo que nós consigamos atingir essa população o mais rápido possível, ou quando conseguirmos, que eu espero que agora no começo do segundo semestre, isso corresponde a quantos por cento da população? Devemos usar, senador, continuar usando, insistir, claro. Vou aqui reiterar, certo? Insistir no uso das medidas não farmacológicas. Isso é fundamental. Não é? O senhor falou, senador, só para voltar a adicionar um tema a respeito dos kits de intubação, que isso pelo que está pactuado na tripartite, isso é competência de estados e municípios. A União tem ido em socorro, e eu acho correto, deve fazê-lo. Não é? A população do PNI, uma vez alcançada, nós já teremos um nível de imunização satisfatório. Voltemos aí ao PNI. A população ideal a ser alcançada é 70%? Em torno de 78 milhões. Nós temos hoje PNI, quantos? Nós, em torno de 78 milhões. Não, hoje, percentual? com as duas doses, na última vez que eu verifiquei, temos 17,1% da população com as duas doses. Se eu faço esse questionamento, ministro, porque não é verdadeiro essa propaganda, veja, não corresponde à realidade nós propagandearmos que somos o 5º que mais vacinamos no mundo, se nós percentualmente somos o 56º ou o 58º que vacinamos. Ou seja, Vossa Excelência está inclusive dizendo aí concretamente qual é a realidade. A realidade não adianta nós termos 35 milhões de doses, se temos, como Vossa Excelência já disse, um percentual que é muito abaixo do que necessitamos. Né? Vossa Excelência está dizendo aqui, precisamos de 70% dos brasileiros e brasileiras vacinados. Nós não temos isso. Senador, o que se afirma em relação à publicidade é que foram distribuídas 77 milhões de doses, não que foram vacinados 77 milhões de brasileiros. Não, perfeito. Esse é um ponto. Mas eu quero só sobre senador, a argumentação. A minha indagação aqui é exatamente sobre a argumentação, sobre o percentual. Seguindo, ministro, me permita, qual a opinião de Vossa Excelência sobre o isolamento vertical? Senador, esse termo isolamento vertical, ele entrou à baila, né, no começo dessa pandemia, mas hoje isso aí é algo que foi abandonado, né? Então, o que nós pregamos, na realidade, seria o distanciamento entre as pessoas, a observação do contexto epidemiológico da pandemia e em situações
estritamente consignadas, onde a pandemia está num nível maior e com um colapso no sistema de saúde, eventualmente, naqueles municípios de um país continental como o Brasil, se adotar medidas mais severas. No momento, o que nós temos é uma ambiência... O senhor tem notícia de algum país do mundo que adotou o isolamento vertical? Eu não conheço esse tipo de adoção de isolamento vertical, embora que muitas pessoas defendam que aquelas pessoas mais idosas, que elas devessem ficar em casa. Eu até concordo, mas não como uma estratégia de isolamento vertical. Mas Vossa Excelência tem conhecimento que o presidente da República defendeu ardorosamente essa tese? Isso é um posicionamento do presidente da República. Obrigado, ministro, pela informação.